Cada um de nós interpreta o meio em que vive através das impressões sensoriais dos sentidos. O tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar. Mas e quando por algum motivo nos é retirado um desses sentidos? Pois é através do acesso às formas de expressões artísticas que se criam oportunidades para que as pessoas cegas sintam o mundo à sua volta. Cerca de 6 milhões de brasileiros têm deficiência visual, sendo que quase 500 mil são cegos, segundo a Fundação Dorina Novil para Cegos. Apoiar a participação efetiva dessas pessoas no acesso à arte é, além de um direito, uma forma de inclusão social. Todos têm condições de expressar suas emoções e de interagir com o universo de informações ao seu redor. No programa dessa semana, vamos falar do projeto Modos de Ver, metodologias em artes visuais para deficientes visuais, ligado à Faculdade de Artes e Comunicação da UPF. Oportunizar o acesso ao conhecimento das artes ao grupo de cegos ligados à APACE, Associação Passo Fundense de Cegos, é o objetivo desse projeto. Através de oficinas, os participantes desenvolvem a compreensão de seus próprios sentimentos e de sua relação com o mundo. Mas antes da nossa conversa, acompanhe na reportagem algumas histórias. Boas-vindas desejamos, ardentemente a cantar, aos ilustres visitantes, que surpresa veio causar. Eu nasci deficiente visual, né? Mas a minha família sempre me aceitou muito bem, né? Eu perdi minha visão, não foi por outras coisas, foi por causa da diabetes. Sou mãe da Jéssica Garcês. A Jéssica nasceu com uma oftalmia bilateral, que no caso é a ausência dos globos oculares, né? Eu ajudo a minha irmã, eu seco a louça quando eu estou em casa, né? Que eu aprendi que as minhas irmãs mais velhas me ensinaram, né? Eu, quando enxergava, eu trabalhava de pedreiro. Trabalhava nesse prédio alto que tem em Passo Fundo. Ajudei a fazer casa também, eu trabalho, faço alguma coisa com a mulher velha, né? Ajudo ela, faço pão, né? Eu me chamo de padeiro e tudo. Faço cuca em casa também. E é isso a minha rotina. Desde cedo a gente procurou, assim, estimular ela da melhor maneira possível, né? Sempre interagindo com todas as crianças, enfim, da época, né? E quando eu era criança, eles contam que eu pegava um saquinho plástico com umas tampinhas e começava a chacoalhar. E eles davam risada de ver eu brincar com aquilo que diz que é por isso aí que o cego descobre o som, né? Aí eu comecei a fazer minha atividade, tudo. Comecei a fazer aula de bengala lá no CIEP da Bom Jesus lá, né? E fui aprendendo, né? Tinha um atendimento na PAI na época, né? E daí depois a gente, juntamente com a professora Loreni e o Rubivão, a gente fundou uma associação, a Associação Passo Fundense de Cegos, né? E daí aos pouquinho a gente começou a procurar pessoas assim para participar da PACE, para tirar o deficiente visual, tanto criança como adulto, de casa, né? Fiquei muito faceiro, né? Porque a gente fica faceiro com muitas coisas que não sabia, né? E aqui no UPF mesmo, quando eu enxergava, ajudei a fazer uns 5 pavilhões aqui. Depois eu comecei a entender, não, eu trabalhei ali e estou ali fazendo as coisas que a gente precisa, né? Que a gente deficiente visual, muitas coisas precisa, né? Nossa, para mim é tudo de bom, né? Ver minha filha feliz, interagindo com o grupo, né? Que faz tempo que ela conhece, né? Desde pequenininha, 5 aninhos, né? Nossa, para mim é tudo de bom. A gente tem que se determinar o que a gente pode fazer ainda, porque vai chegar um tempo que eu também não vou mais poder, né? Enquanto eu estou aqui, que eu tenho força, vida e saúde, eu vou fazendo o que eu posso. Então eu sou assim, né? Bem
feliz da vida ainda, né? Bom, para conversarmos sobre o projeto de extensão Modos de Ver, recebemos a coordenadora, professora mestre do curso de Artes Visuais, Margarida Pantaleão. Tudo bom, Margarida? Tudo. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa, agora para contar as novidades do projeto, né? O projeto mudou um pouco nos últimos 2 anos. Sim. De 2011 a 2015, ele se chamava Oficina de Arte e Exploração Tridimensional. Em 2015, eu recebi um convite da FEVALE, da coordenação do curso de Artes Visuais, para participar de um seminário internacional de arte e oferecer uma oficina para as alunas do curso de Artes Visuais que não possuía nenhuma disciplina específica voltada para as deficiências. E como o trabalho foi tão interessante e pela avaliação das participantes e do próprio seminário, veio a ideia de ampliar o projeto. Então, a partir de 2016, ele passou a se chamar Modos de Ver, Metodologias em Artes Visuais para Deficientes Visuais, incluindo, então, professoras de artes, especificamente, ou professoras que atendessem às salas de recurso que recebem esses alunos como clientela. Isso é um processo de inclusão, um passo para a inclusão deles dentro das propostas mesmo feitas em sala de aula com os colegas, não é mesmo? Com certeza. A gente acredita que a inclusão, mais do que uma lei que deve ser cumprida, é um direito que deve ser usufruído. Então, as professoras, foi uma necessidade delas que foi atendida. Em 2016, nós oferecemos esse projeto à Prefeitura Municipal de Carazinho, que nós tínhamos alunas de Carazinho e uma bolsista Paidex que legitimou a proposta. Então, a secretária municipal de ensino, a professora Heloísa Adreia, quando eu ofereci o projeto, ela ficou muito contente, ela achou uma ótima ideia, mas da minha ideia original, que era professoras de artes, ela disse, olha, eu tenho uma clientela que eu considero que precisa mais nesse momento do que as professoras de artes. Ela disse, eu gostaria que você trabalhasse com a monitora, né, com essa estagiária, essa nossa bolsista, com as professoras das salas de recurso, que são professoras geralmente formadas em pedagogia, com uma formação na área de educação especial, mas que não têm nenhuma formação específica na área de artes. E foi, assim, uma experiência muito enriquecedora, porque nós começamos com um grupo que foi limitado, o número de vagas com 20, e concluímos o grupo no final do ano com 17 participantes. E esse ano se repete a experiência? Este ano nós oferecemos à Secretaria Municipal de Ensino de Passo Fundo, que infelizmente não confirmou a participação em função de que eles já tinham uma programação fechada. Mas a possibilidade é aberta, com certeza. A nossa ideia é que essas professoras que de fato atuam junto a essa clientela nas escolas, que possam dinamizar essas ações. Por quê? Porque as propostas metodológicas, elas foram desenvolvidas em 2016 de uma forma muito significativa. Nós levamos propostas que já havíamos construído com o grupo da PASSE. Nesses 3 anos de... Nesses 5 anos, né, de desenvolvimento do projeto, e num primeiro momento apresentamos. No intervalo do recesso de julho, elas tinham uma tarefa de elaborar um certo número de propostas. A partir daquelas que tinham sido apresentadas. Das vivências. Então, elas trouxeram essas propostas, foram avaliadas por todo o grupo participante e elas escolheram novas propostas para que fosse desenvolvida pelo grupo lá em Carazinho
e trazido para o grupo da PASSE aqui em Passo Fundo. Ou seja, o próprio grupo de professores que está fazendo parte do projeto é que está propondo novas metodologias agora para serem trabalhadas aqui. Que foram vivenciadas pelo grupo da PASSE aqui. Inclusive, eles trabalharam em consonância, porque teve etapas de propostas e que foi feita em Carazinho e outra etapa em Passo Fundo e houve essa troca. Professora Margarida, e como é que você sentiu, então, esses primeiros resultados nesse semestre desse ano? O que nós vimos? Que durante o desenvolvimento das propostas com esse grupo em Carazinho, foi muito participativa a atividade com elas. Então, elas mesmas propunham atividades que vinham para o grupo de Passo Fundo. Então, essa troca de saberes ocorreu. E essa vivência também foi muito significativa na medida em que a gente teve, a partir do relato delas, das memórias, elas traziam já atividades e propostas que haviam levado para o seu espaço de trabalho. Ou seja, não estava vindo só para o grupo de Passo Fundo, já estava sendo trabalhado lá mesmo. Nas escolas. Então, inclusive, nós recebemos um convite do CEMAP, um grupo, um espaço que recebe os alunos em Carazinho e faz o atendimento e que proporcionou que a gente fosse conhecer. E eis que quando nós chegamos lá, nós somos recebidos pelo caminho sensorial, que foi a primeira proposta desenvolvida com elas no curso. Ou seja, estava sendo super aproveitado todo aquele ano de trabalho de 2015. E elas já estão trabalhando com os alunos a partir dessas propostas metodológicas desenvolvidas. Então, isso para nós é extremamente significativo. E o registro nós temos dessas memórias, por quê? Porque a sistemática é a mesma do projeto aqui. Então, num primeiro momento, é oferecida a proposta ao grupo. No segundo momento, se desenvolve a proposta das atividades plásticas que são desenvolvidas com ou sem a música. E, no final, todos os participantes têm a oportunidade de analisar a proposta desenvolvida e dizer como se sentiu a partir da mesma. E elas faziam a mesma coisa lá com as memórias? Elas faziam a mesma coisa. E o registro fotográfico de todas essas atividades é feito. Nós temos um arquivo que é encaminhado, claro, com o nosso relatório, à divisão de extensão, que tem todo o registro fotográfico com funcionário da Faculdade de Artes e Comunicação, que foi plenamente acolhida pelo grupo. Isso é uma coisa assim que é muito importante. Eles estabelecem naturalmente uma empatia ou não com as pessoas. Mas eu vou pedir para a Margarida segurar um pouquinho. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Então, eu estou no 3º encontro vindo e eu acho que abre uma nova realidade, sabe? É aquela coisa de que a gente realmente, talvez a gente não estava tão próximo a eles, sabe? A gente nunca esteve tão próximo a essa realidade. E pensa que talvez todo mundo deveria participar ou pelo menos ter uma oportunidade dessa, sabe? Para dar mais valor e para ajudar essas pessoas que passam tanta dificuldade, né? Na rua e, enfim, em todos os lugares. Mexe com o emocional da gente, de realmente querer ajudar o próximo, ver se aquela pessoa realmente necessita de uma ajuda, porque eu acho que a sociedade, somos nós que estamos cegos hoje por não ver essas pessoas, sabe? Por não ver que essas pessoas têm uma necessidade, que precisam de um apoio, assim como o projeto Modos de Ver, sabe? Que a gente vê a felicidade que eles têm de vir participar do projeto, sabe? De estar na sexta-feira com a gente, com as bolsistas, com a professora. E eles gostam muito da gente, eles têm um carinho muito grande por nós. Voltamos com a Universidade Aberta. Continua comigo nesse segundo bloco a coordenadora do projeto Modos de Ver,
professora mestre Margarida Pantaleão, docente da Faculdade de Artes e Comunicação no curso de Artes Visuais. Professor, estávamos falando antes da empatia e do processo de trabalho de cada oficina. Muitas pessoas diferentes, além dos oficineiros, né, circulam no grupo. Sim, nós temos desde o início, desde a criação do projeto, nós temos professores colaboradores de diversos cursos da universidade. Do curso de jornalismo, nós temos a participação da professora Nádia, que faz o áudio sempre dos vídeos produzidos pelo projeto, e vários alunos do curso que, quando solicitados, porque nós trabalhamos geralmente no final do ano, eles fazem uma mensagem, um cartão impresso, né, numa serigrafia que eles mesmos produzem, e os alunos de jornalismo vêm colaborar, escrever as mensagens que eles querem doar para os seus, né, entes queridos, e das pessoas amigos, que eles desejam presentear. O curso de música, temos o professor José Carlos Geller, que é nosso colaborador também há 2 anos, que vem com os alunos de música desenvolver atividades junto à oficina. O curso de design de moda também, que nos auxilia dentro das atividades, produzindo com os seus alunos, né, através da costura do material que nós fizemos. Nós já tivemos alunos do design de produto que criaram a logo do projeto. Então, nós temos várias pessoas diferentes e eles estabelecem naturalmente uma empatia com eles. Isso é muito bom, porque faz com que sejam reações espontâneas e naturais. Então, embora se trate de um projeto na área das artes, né, existe toda uma interdisciplinariedade na hora de juntar esforços para proporcionar essa experiência para os cegos da APACE. O que, de fato, não seria possível acontecer se não houvesse essa interlocução entre os cursos, entre os diversos profissionais que sempre colaboraram voluntariamente. Qual é o grupo de pessoas que faz as oficinas regularmente? Uma média de pessoas que frequentam as oficinas? Olha, nosso espaço aqui, ele é oferecido para 10 pessoas, porque nós não temos condições de atender. Quem nos encaminha, maior, né? Essas pessoas é a própria APACE. Nós nunca escolhemos os alunos, eles nos encaminham. Então, a média de frequentadores é entre 6, 8 frequentadores, dependendo do tempo, inclusive. Eles vêm com que frequência? Não, eles vêm regularmente. Isso é uma coisa assim, nós Uma temos... vez por semana? Uma vez por semana. Nós temos, assim, participantes que estão desde 2011 conosco. E tem outros que foram agregados ao grupo. E desses alunos que vêm participando e vêm explorando essa sensorialidade desde 2011, para os alunos que chegaram agora, existe uma diferença? Muito grande. Inclusive, nós fizemos uma análise e a professora Maria Goretti Bettencourt participou por causa da formação dela em artes e psicologia, de um dos participantes, em que ele tem uma atrofia na mão, em uma das mãos, e quando lhe era oferecido argila, ele apenas tocava, era difícil manusear o material, ele logo largava e dizia que estava pronto. Não insistíamos, está pronto, tudo bem. No final do ano passado, nós temos registros fotográficos em que, quando foi oferecido o mesmo material e a proposta solicitava que se apresentasse um elemento que fosse significativo para a sua vida. E ele fez uma estrutura corporal completa, cabeça, tronco e membros. De argila. De argila. O que, em primeiro momento, ele só apresentava coisas amorfas, que não possuíam forma alguma. Então tem dois desenvolvimentos aí. Um é de relação com o material. Que é perceptivo. Sensório-motor. Sensório-motor. E o outro conceitual mesmo. Sim, porque uma das coisas que nós notamos é que, tecnicamente, eles conhecem determinados conceitos, mas não nomeiam.
eles têm uma percepção das formas, dos elementos fundamentais, mas eles não nomeiam esses elementos. Essa percepção das formas, ela é distinta para quem, por exemplo, foi cego sempre, ou alguém que foi perdendo a visão ao longo da vida? Nós temos experiências diferenciadas. O seu Flávio, que falou há pouco, ele perdeu, como ele diz, a visão em função da diabetes. Então, ele sempre diz que ele, na oficina, ele tem momentos em que ele relembra questões. E que isso é muito importante, porque ele diz que na memória deles essas coisas vão ficando para trás. E outros, como a Martinha, que nunca enxergou, então é uma vivência de aprendizado, de conhecimento, de aquisição de elementos que são saberes. Então são questões diferenciadas, porque alguns nunca tiveram essa experiência. Então eles vão vivenciando através de experiências sinestésicas, de toque, eles vão desenvolvendo a motricidade ampla, a motricidade fina. A nossa grande questão com eles é o desenvolvimento sensório-motor através da percepção. E o nosso caminho é a arte. Professora Margarida, se esse público que trabalha as oficinas e que faz que tem todo esse investimento e essa preocupação, né, com o desenvolvimento dessas sensibilidades, quando chega num espaço como o museu, por exemplo, os museus em geral estão preparados para receber esse público? E esse é um conhecimento que pode ajudar eles a ter uma outra experiência dentro do museu ou de uma exposição de arte ou de uma instalação? Com certeza, só que a nossa grande questão não é prepará-los para essas questões, mas sim para a vida. Mas uma das coisas que a gente vê é que os museus hoje estão se abrindo para essas questões. Claro que, inclusive, é uma coisa nova. A gente sabe que grandes museus europeus, o Museu do Prado, já tem um serviço que permite, inclusive, que cães-guia frequentem o museu. Nós vamos ver que o Museu Guggenheim, nós temos o próprio Museu do Louvre hoje tem serviços. Mas São Paulo também, né, o MASP já está trabalhando com vários projetos. Nós vimos que aqui mesmo no estado existem museus. Aqui o Museu Ruth Schneider também sempre recebeu essa clientela. Por quê? Porque inclusive a Pássia era vizinha do museu. E isso faz com que os bens culturais sejam usufruídos por uma clientela ampla da população. Porque além desse objetivo específico do projeto, que é o desenvolvimento sensório-motor, né, a arte passa a ocupar um espaço importante na vida dessas pessoas. Sim, e eles são muito conectados. É uma coisa, eles assistem muito rádio, eles escutam a TV e uma das coisas que o projeto permite é que eles nos sugiram, porque nós apresentamos artistas a eles através do relevo, obras, elas são feitas xerox em A3 e colocada relevo nessas obras para que eles possam explorar. Não é informado a priori o nome do artista nem a obra. Então, eles têm a oportunidade de tocar, nós vamos perguntando que tipo de percepções e sensações eles sentem e depois a gente conta. Mas também nós trabalhamos pelo inverso. Às vezes eles ouvem notícias de exposições, de acontecimentos, como o ano passado, um dos participantes disse que queria conhecer a Mona Lisa. Eu disse, olha, a Mona Lisa está lá no Louvre, né, um pouco longe, mas nós podemos tentar fazer isso. Aproximar ela. Né? E eles ficaram muito felizes. Conhecer um pouco sobre a vida de Leonardo, conhecer um pouco sobre o conhecimento na Idade Moderna, as grandes descobertas, a questão do retrato, a importância da identificação das pessoas, porque inclusive o nosso tema, o foco do projeto era a identidade. Quem eu sou, como eu me vejo, como eu vejo o outro e como ele me vê. Então tudo isso acaba coincidindo e convergindo para dentro do espaço das oficinas. Sim, por quê? Porque eles nos apontam também questões que eles desejam conhecer.
elementos, obras, cidades. Então, são coisas que eles nos trazem e que a gente pesquisa como há uma possibilidade de trazer estímulos. De fazer uma aproximação. Exatamente, para que eles possam conhecer. Bom, então, desejando uma vida longa ao projeto, nós encerramos a Universidade Aberta por hora, mas voltamos em outra oportunidade para falar de outros desdobramentos, né, que essa prática tão bacana está trazendo e como ela está impactando na vida, tanto na educação quanto na vida das pessoas que têm deficiência visual ou que são cegas. Obrigada, professora Margarita. Você pode assistir às nossas reportagens em nosso site, nexjor.com.br, e nossos programas na íntegra estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Voltaremos na próxima semana. Eu espero você. Até lá!